O assunto que nós vamos ver hoje são monômios. O que seria monômio? Monômio é toda expressão algébrica representada por um número, uma variável ou pelo produto entre ambos. Todo monômio ele é formado por duas partes, uma numérica, que é chamada de coeficiente, e uma variável, que é chamada de parte literal. Assim que, nesse exemplo que eu tenho aqui, desse monômio, o nosso menos 10, como é uma parte numérica formada por número, ele vai ser o nosso coeficiente, e A e B aqui, como são variáveis, é a nossa parte literal. Nós também podemos classificar os monômios de acordo com o seu grau, onde o grau de um monômio é dada pela soma dos expoentes das suas variáveis. Então, nesses exemplos que eu tenho aqui, se eu quero saber qual é o grau desse monômio, eu vou somar os expoentes das variáveis. Então, eu vou somar aqui 2 mais 5, eu vou ter 7. Então, esse monômio é do sétimo grau. Nesse outro, vamos somar todos os expoentes. Nessa letra C, como eu não tenho número, eu posso colocar o número 1. Assim que o grau vai ser 8, mais 3, 11, mais 1 daqui, 12. Então, esse monômio é do 12º grau. Por fim, eu tenho esse monômio, número 12, mas ele não tem parte literal, ele não tem variável. Como ele não tem variável, ele vai ser de grau 0. Os monômios também podem ser classificados como semelhantes, ou seja, quando eles apresentam a mesma parte literal. Então, nesses exemplos que temos aqui, se nós observarmos, a parte numérica é diferente, mas a parte literal, as letras, as variáveis, são iguais em ambos os lados. Então, esses monômios, eles são semelhantes. Mesma coisa aqui, a parte numérica é diferente, mas as variáveis x ao cubo é igual em todos eles. Então, esses monômios são semelhantes. No entanto, nessa última aqui, eu tenho variáveis iguais dos dois lados. Tenho x aqui, y aqui e y aqui. Mas os seus expoentes são diferentes, porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, como são diferentes os expoentes, nós vamos classificar esses monômios como não semelhantes. Vamos ver agora as operações entre monômios. Continuando o nosso assunto, nós vamos ver agora as operações entre monômios. Vamos começar pela adição algébrica. Então, quando nós temos operações de adição e subtração entre monômios, nós só vamos resolver a parte numérica. Então, aqui eu tenho 8 mais 4 são 12. 12 menos 3, eu tenho 9. Como é adição algébrica, nós vamos repetir a parte literal que é comum em todos eles, que no caso é xy. Então, eu tenho que o resultado dessa adição aqui algébrica é 9xy. Nessa outra, mesma coisa, nós só vamos resolver a parte numérica, pelo fato de ser uma subtração. Então, eu tenho 16 menos, como aqui eu não tenho um número, eu posso escrever o número 1. Então, 16 menos 1, eu vou ter 15. Como é a adição algébrica, eu vou repetir a parte literal, que é a ao quadrado. Então, resultado, 15a ao quadrado. Na letra C, eu tenho parênteses, então, primeiro eu vou ter que eliminar eles. Nesse aqui, eu faço o jogo de sinal, né? Mais e menos dá menos. E nesse outro aqui, menos e menos dá mais. Então, nós vamos resolver agora a parte numérica. 14 menos 10 são 4. 4 mais 2, 6. E agora, eu vou repetir a parte literal, que é comum em todos eles. H, a terceira, y ao quadrado. Na multiplicação, nós vamos fazer também a parte numérica, resolvendo a operação, no caso, a multiplicação. Então, eu tenho aqui 2 vezes 4, 8, 8 vezes 10, 80. Só que, relembrando lá a parte de potência que nós estudamos nos anos anteriores,
Quando eu tenho potências de bases iguais, eu vou repetir a base, no caso, a letra A, que está aparecendo em todas elas, e vou somar os expoentes dessa base. Então, eu vou somar aqui 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9. Então, o resultado, 80A elevado a 9. Lembrando que nós só vamos resolver multiplicando a parte numérica e a parte literal eu vou somar os expoentes, ok? Na letra B, primeiro eu tenho que eliminar os parênteses, para isso eu vou fazer jogo de sinal. Tem o sinal aqui, ó, de menos aqui e menos aqui. Menos em menos dá mais, então o nosso resultado vai dar positivo. E agora eu vou resolver a parte numérica. 10, não tem o número aqui, 1 e 2. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Vou repetir a parte literal que está se repetindo em todos eles, no caso, letra A, e vou somar os expoentes. 5 mais 2, 7. 7 mais 8, 15. Então, eu tenho aqui 20A elevado a 15. Nessa outra, também uma multiplicação, como é uma fração, nós vamos multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. Eu vou repetir a parte numérica, a parte literal, M, e vou somar os expoentes. 5 mais 3, 8. Então, o resultado, esse aqui. E, por último, nós temos a divisão. Divisão, ao contrário da multiplicação, onde a gente somava os expoentes, na divisão a gente vai diminuir, ok? Então, primeiro eu vou eliminar esses parênteses, fazendo o jogo de sinal, que eu tenho aqui menos e menos, vai dar mais. Vou dividir agora 32, dividir por 8, que eu vou ter 4. Vou repetir a parte literal, que aparece nos dois, que é o x. E como é divisão, seguindo as propriedades de potenciação, eu vou fazer 4 menos 2, que é 2. Então, o nosso resultado, 4x ao quadrado. Por último, eu tenho essa divisão aqui, então, eu vou dividir a parte numérica 2 por a outra parte numérica 0,5. Então, quando eu dividir 2 por 0,5, eu vou ter 4. Vou repetir a parte literal, não é isso? Que é AB. E agora eu vou diminuir os expoentes. 6 de A menos 2 desse outro A, eu vou ter 4. 4 de B menos 4 de B, 4 menos 4, eu vou ter 0. Como aqui é 0, eu posso cancelar essa variável aqui B. Então, o nosso resultado vai ser 4A elevado a 4. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Nós vimos monômios. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco sobre polinômios.